Oi, pessoal! Então, a gente vai dar continuidade ao nosso tema de cinemática escalar. E daí, hoje a gente vai começar falando de aceleração média, ok? Então, o que é uma aceleração escalar média? Bom, uma aceleração escalar média é como você vai fazer para medir a rapidez com que as mudanças de velocidade acontecem. Nós temos que ter em mente o seguinte: no nosso dia a dia, nada anda em movimento uniforme, nada anda com velocidade constante. A gente, por exemplo, está em um carro fazendo uma viagem e a gente vai variar a nossa velocidade. Se a gente for parar num pedágio, a gente vai ter que desacelerar, a gente vai ter que diminuir a velocidade. Quando a gente sai desse pedágio, a gente vai aumentar essa velocidade. Quando você vai chegando num sinaleiro que está fechado, você diminui a velocidade. Quando você vai sair desse sinaleiro, para você entrar em movimento, você vai aumentar essa velocidade. Ou seja, essa velocidade ela vai variando ao longo do tempo. E conforme ela varia ao longo do tempo, a gente vai ter o que a gente chama de velocidade escalar média. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas anotações bem importantes, que vocês podem colocar no caderno de vocês aí, no bloquinho de anotações, que é o conceito, né, de velocidade escalar. Então, o que é o conceito de aceleração escalar média. Então, o que é uma aceleração escalar média? E a fórmula, porque olha só, eu estou dizendo para vocês que é o quanto a velocidade vai variar ao longo de um determinado período de tempo. Então a gente tem que lembrar que delta é sempre uma variação. Então quando eu estou falando em delta V, eu estou falando que a gente vai trabalhar com a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Esse é o delta V que vai estar na nossa aceleração média. Quando eu estou falando de delta T, eu estou falando do quê? Muito bem, eu estou falando de tempo final menos o tempo inicial, certo? A gente vai sempre levar esse conceito de delta ser final menos inicial, porque delta representa a variação para nós, ok? Então, a m é o que a gente vai chamar de aceleração média, que no Sistema Internacional de Unidades de Medida vai ser medida em metros por segundo ao quadrado, ok? Delta V vai ser a variação da velocidade, que vai ser medida em metro por segundo, e delta T é a variação do tempo, que vai ser medida em segundos, ok? Então, a aceleração é o quanto a velocidade varia em um determinado intervalo de tempo. Tranquilo até aqui? Vou resolver um exemplo com vocês e daí vou deixar aquela nossa folhinha de exercícios com 4 exercícios para vocês resolverem, tá bem? Depois eu volto para a gente resolver os exercícios, fazer uma correção deles. Mas vamos lá. O exemplo que eu trouxe para vocês, ele diz o seguinte. Um corpo sofre uma variação de velocidade de 30 metros por segundo em 6 segundos. Qual foi sua aceleração? Então, ele está falando para nós que um corpo, um automóvel, um veículo, um carro, uma partícula, está viajando com uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? Só que essa velocidade ela varia 30 metros, ou seja, ela pode ter ido de 0 a 30 em 6 segundos. Ou ela pode ter ido de 30 a 60. Ele variou isso, ok? Em 6 segundos. Então, quanto ele acelerou para ter essa variação de velocidade? Vamos calcular aqui, então. Primeira coisa que a gente sempre vai fazer em física é anotar os dados. Então, o primeiro dado que ele fornece para nós é a velocidade. Então, delta V foi de 30 metros por segundo. Ok? Aí ele fornece o tempo. Ó, ele não diz lá que foi 30 metros por segundo em um tempo de 6 segundos. Não, ele diz para nós que é 6 segundos. Como que eu sei que isso é variação de tempo? Porque está mostrando em segundos, ok? Então, delta T igual a 6 segundos, certo? E ele quer saber qual foi a aceleração. Então, ele quer saber qual foi a aceleração média, a gente chama de AM. Anotados os dados, nós vamos jogar na fórmula. Qual é a fórmula mesmo? Olha ela aqui do lado para a gente colar. AM é igual a delta V sobre delta T. Então, vamos reescrever essa fórmula aqui para facilitar. Sempre reescreve a fórmula. AM é igual a delta V sobre delta T, certo? Então, vamos substituir na fórmula.
repito a m, porque eu não tenho, então repito a aceleração, vai ser igual, o ΔV é 30, então no lugar do ΔV eu vou colocar o 30, e o ΔT é 6, então no lugar de ΔT eu vou colocar 6. Então a aceleração média nesse caso vai ser 30 dividido por 6, gente, por favor, né? Quanto que é 30 dividido por 6? Muito bem, 5 metros por segundo ao quadrado, ok? O que essa resposta está dizendo para nós? Ela está dizendo para nós que o corpo está andando 5 metros por segundo em 1 segundo, ok? Então, é isso que a gente tem que entender, que ele vai andar uma velocidade de 5 metros por segundo num tempo de 1 segundo, ok? Ficamos por aqui. Eu vou deixar a listinha com os exercícios lá no Classroom para vocês. Espero que todos